Afirmo que devemos substituir os políticos por IA. Por quê? Porque a coisa é séria. O Brasil, por exemplo, está passando por um perrengue e está num fundo de poço que tão cedo não vai se recuperar se depender dos políticos. Político não tem que ser genial, não tem que ser o cara mais inteligente do mundo. Político só tem que ser honesto, né? E querer fazer o certo, que é resolver os problemas da sociedade. Não tem nada de espetacular para resolver, nada que seja assim, caramba, tem que ter uma mentalidade, tem que ter um algoritmo, tem que ter um cálculo. Não, não existe nada de espetacular. Qualquer pessoa que vota, inclusive, já sabe o que tem que ser feito na educação, na violência, na política, de maneira geral, na saúde da sociedade, de qualquer ângulo que você imaginar. O que eu quero dizer é que não precisamos dos homens, não precisamos de um cara com interesses, com conchavos e vontade de ter dinheiro. Precisamos de lógica, de vontade de fazer o certo. E isso qualquer IA vai fazer, fácil. Ainda mais daqui para frente, que as IAs estão ficando mais inteligentes ainda. E inevitavelmente elas vão substituir o homem em muitos lugares, em muitos setores. Principalmente do que eu quero dizer, devemos atentar para a política. Porque aí rapidinho o mundo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Com certeza os países mais avançados vão começar a usar a IA como auxiliar e depois, com o tempo, deixar ela fazer as pequenas decisões e logo depois é melhor deixar ela fazer o certo, porque ela já sabe o que tem que ser feito. Não tem nada de muito complicado. Cheguei até a ver na internet quais seriam os passos, né, mais ou menos, para o homem sair fora e deixar a política na mão da IA. Eu consultei aqui o Google, não sei se está dando para ver direito. A ideia de substituir políticos por IA é chamada de algocracia, ou governança por IA. Então, de cara, a transição, para não causar um colapso institucional, teria que começar em etapas graduais. Então, primeira fase 1 seria a IA assistiva. A IA assistiva, ou como se ela fosse o copiloto. Papel. A IA atua apenas como consultora para o legislativo e executivo. Então ela vai processar o grande volume de dados, que é o Big Data, simulação de impacto financeiro, identificação de gargalos no uso de verbas públicas, mas a decisão ficaria 100% humana. Então o político seria apenas o executor, mas ele ia seguir exatamente o que a IA ela calculasse. Claro, teria que ser tudo expositivo, teria que ser tudo aberto, teria que ser tudo online e tudo teria que ser como se fosse uma grande rede social. O povo todo pode acessar e ver. Não ia ter que ter nada secreto. O dinheiro é do povo. Então o povo ia poder entrar na rede social do governo e ver lá. Ó, o vereador está fazendo aquilo, o governador está fazendo aquilo, o presidente vai fazer aquilo. Por quê? Porque a IA determinou. Todo mundo vai ver o que a IA precisa. Porque todo mundo sabe o que precisa. Né? Dinheiro para saúde, dinheiro para consertar estrada, para esgoto, para tudo, né? Não tem mistério, não tem nada de espetacular. E a IA sabe fazer conta melhor do que qualquer ser humano, sem nenhum tipo de viés. Então seria perfeito. O homem seria o que ia apertar o botão para fazer, mas diante do que a IA determinou e calculou, seria perfeito. Melhor ainda, com o tempo botava o homem logo para ficar só olhando, né? E deixar a IA fazer. A fase 2, por exemplo. Automação burocrática executiva. Papel. Substituição de cargos comissionados e secretarias técnicas. Ações. A IA assume a alocação de recursos em tempo real. Por exemplo, redirecionar a verba da saúde baseando-se em surtos epidemiológicos previstos por algoritmos. E a gestão de infraestrutura urbana. Bacana, né? A fase 3. A IA legislativa e julgadora de políticas públicas. Papel. Redação e teste de leis. Ações. O algoritmo analisa dados sociais para propor leis. Em vez de debates ideológicos, a IA roda simulações socioeconômicas para medir os efeitos de uma nova regra antes de sua aprovação. Perfeito. Né? Ferramenta e tanto. Para tudo que tem que ser feito, a IA melhor faria isso. Fase 4. Substituição total dos políticos.
Aí seria a algocracia, né? Seria o governo pelo algoritmo, né? Papel. O fim das eleições para cargos executivos e legislativos. Ações. Um sistema centralizado de IA toma decisões de Estado em tempo real, ajustando impostos, orçamentos e serviços, com base no cumprimento de metas e indicadores definidos pela população. Quer dizer, a população vota em metas. A população quer ver agora resolver o problema da violência, quer resolver o problema da educação. E isso seria preparado pela IA e teria que deixar ela resolver o problema. Está aqui um grafiquinho, um pequeno gráfico de como seria. Mandato popular. A população define as metas. Sistema central de IA. Executa, aloca verbas e simula. Auditoria de código e ética. Humanos. Nós estaremos lá de olho. Interface de participação. Cidadãos. Quer dizer, é um esqueminha muito mais prático, sem eleições, sem gastar dinheiro com campanha, sem dinheiro ir pro ralo, dinheiro de corrupção. Então tem uma explicação rápida aqui. Definição de parâmetros, o papel dos cidadãos. A população deixaria de votar em pessoas e passaria a votar em metas e prioridades. Exemplo, reduzir a pobreza infantil em 10%. Ou priorizar a transição energética. O processamento. A IA usaria dados dos sensores urbanos, transações financeiras públicas, indicadores de saúde e feedback direto dos cidadãos para tomar as decisões mais eficientes que atinjam tais metas. Vantagens teóricas. Imparcialidade e fim da corrupção financeira. Os algoritmos não recebem propina, não possuem desvio de verba pessoal e não criam esquemas para favorecer apadrinhados. Muito legal. Velocidade de resposta. Diante de crises como desastres naturais ou pandemias, as decisões seriam tomadas em segundos, baseadas em dados de tempo real. Diferente dos homens, né? Longo prazo real. Políticos tendem a planejar apenas para o próximo ciclo eleitoral, 4 anos. A IA projetaria cenários para 20, 50, 100 anos. E é isso. Tem os problemas ainda que seriam problemas de outras ordens, mas, poxa, seria muito menos problema do que nós temos hoje, com a mão do homem dentro, né, da política. Então, apesar das promessas de eficiência, a substituição completa de humanos traz dilemas. Então vamos para a parte, entre aspas, ruim, que é muito menos ruim do que hoje, com toda a injustiça que nós temos hoje. Problema do viés algoritmo. Uma IA é treinada com dados históricos. Se a sociedade tem histórico de discriminação ou desigualdade regional, o algoritmo pode replicar ou amplificar esses vieses ao alocar recursos. Sim, mas a sociedade que tem esse tipo de histórico, ela também vai, entre aspas, concordar com isso, mas ao mesmo tempo vai ter gente que vai poder votar contra. Então vai continuar sendo uma coisa meio democrata, no sentido de que os que tiverem uma melhor visão vão tentar orientar as visões condenadas ou as visões parciais. Então é um problema, mas é um problema menor do que o que nós temos hoje. Com a corrupção, né? E o interesse do homem, né? Dilemas éticos e valorativos. Como uma IA decide entre investir 100 milhões na saúde de idosos ou na educação infantil? Decisões políticas não são apenas matematicamente otimizadas. Envolvem valores morais, compaixão e cultura. Aspectos que o algoritmo não consegue vivenciar. Sim, mas é por isso que tem os humanos votando e tomando ajudando a escolher quais são as prioridades. Nesse caso, o que eu argumento é que, em vez de investir 100 milhões para o idoso, 100 milhões na educação infantil, como vai ter muito menos corrupção e muito mais eficiência, não vai ter 100 milhões, vai ter 200, vai ter 150, vai ter mais. E vai poder investir de qualquer forma no que for mais percentualmente, porque ela vai usar proporções. Né? O homem usa o coração, e isso pode fazer ele errar. Tipo assim, tadinho dos velhos, tadinho da criança. Não, é melhor usar a proporção percentual. E com certeza é melhor ter 150 milhões para dividir para os dois do que 100 milhões do que 100 milhões. Né? Quem sabe 200. A eficiência faz com que tenha mais dinheiro. Apesar que dinheiro é um artigo que vai praticamente não ser mais importante, né? Em menos de 2 gerações.
Aí tem aqui, vulnerabilidade e concentração de poder. Ataque cibernético, um hack pode entrar no sistema e pode paralisar o país. Sim, mas isso vale para hoje. Hoje também. Hoje um hack poderia paralisar países, o mundo inteiro praticamente. Imagina uma bomba em Wall Street, por exemplo. Sei lá, estou só dando um exemplo. A tecnocratização é um contra. Quem programa, audita e mantém os modelos da IA passaria a ter o poder real. Engenheiros e grandes empresas de tecnologia virariam os novos políticos. Eu acho que isso é desculpa para quem está hoje no poder e quer estar no poder, quer estar mandando. Porque quem é que tem mais capacidade para escolher o que fazer? Quem prepara os algoritmos ou quem tem interesses? Ainda mais que uma IA que usa só algoritmos e lógica, ela não vai ter interesse nenhum. Né? Se pressupõe que esses programas todos sejam abertos. Então, não vai ter lá dentro uma instrução que o programador botou para roubar para ele ou para roubar o que ele quiser. Isso é besteira. Isso aí não, como é tudo aberto, né, e o mundo inteiro de olho, isso vai ser denunciável. Então, eu também não acredito que seja um grande problema. E é isso aí. Eu estou sendo um pouco sonhador, mas ao mesmo tempo estou sendo determinista, porque isso vai acontecer, não tem jeito. Não existe uma melhor maneira de a gente acelerar o futuro. Eu, quando tinha 20, 25 anos, eu achava que... acreditava um pouco mais, né, nos papos políticos, né? E ficava achando, bom, legal, daqui a 10, 20 anos, né, vai melhorar o mundo. E como eu vi que aconteceu com o Japão, né, por exemplo, com a China, a gente viu que isso tudo foi acontecendo, foi melhorando. Mas aqui no Brasil, infelizmente, essa coisa demorou, passou de 10, 20, 30 anos. Agora eu estou vendo que eu vou morrer e não vejo metade do que eu via das promessas políticas. E é isso aí. Então vamos pegar essa ideia com carinho e pensar nos nossos filhos e netos. Vamos usar a melhor ferramenta que nós criamos até hoje, a IA. Então, políticos, tchau, tchau. Vamos dormir, vamos fazer outras coisas e vamos deixar a IA tomar conta. Porque a IA nada mais é do que uma concentração acumulada evolutiva de lógica. E ela não tem vontade de ganhar dinheiro. Valeu.